Papo Reto for Homem, no ar com Rosimeire Gomes. Começa agora o programa Papo Reto for Homem, no ar com Rosimeire Gomes. Bom, olá! Estamos iniciando agora o nosso programa Papo Reto for Homem. Na verdade, deixa eu até sintonizar aqui para mim ver como está chegando para vocês a transmissão. Porque, na verdade, o meu provedor de internet, de fibra óptica, não está funcionando a minha internet. E, na verdade, o que eu fiz aqui, né? Para ver se eu consigo pôr no ar o programa para vocês. Eu estou usando o roteador dos meus dados do meu tablet para passar para o notebook. Então, se não der para pôr no ar aqui, né, o programa na íntegra, eu peço que vocês me perdoem e depois eu ponho a gravação então, tá? Mas Deus abençoe em nome de Jesus, que nós possamos, em nome de Jesus, né, ir até o fim, se o Senhor assim permitiu, então depois eu coloco a gravação. Mas vamos iniciar o nosso Papo Reto Foruma de hoje. E o assunto tá aí no banner, né? Qual que é o assunto nosso de hoje? O tema de hoje é: quando um não quer, dois não brigam. Simples assim. Quando um não quer, dois não brigam. Isso é um ditado que a gente escuta muito, né? Por aí. Mas nós vamos entender na íntegra o que Deus pode trazer para nós para fazermos entender de uma melhor forma esta frase. E o que ela pode beneficiar no nosso casamento, no nosso relacionamento, não é mesmo? Quando um não quer, dois não brigam. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, olha, mas ele briga comigo. Aí eu paro, penso e falo assim para a pessoa, mas não existe briga, John. Se vocês estão brigando, não é ele que está brigando, ou não é ela que está brigando, vocês estão brigando. Um fala, outro retruca, outro dá uma tréplica, outro dá quintupléplica e assim vai. E aí a briga vai porque ambos querem defender e mostrar que estão com a razão. E a briga vai se acalorando. E muitas vezes a briga vai continuando e vai pegando uma proporção onde acabam falando coisas que na verdade não queriam falar. E palavras que às vezes ofende, machuca e que vai aos poucos sujando este casamento, sujando este relacionamento e fazendo ser uma carga pesada lá na frente. Porque nós não pensamos que nós podemos, às vezes, ferir as pessoas. A língua ela é capaz até mesmo de matar. Quem dirá matar um relacionamento? Mas vamos lá, vamos ao assunto propriamente dito. Está lá. Nós vamos basear em Amós, capítulo 3, versículo 3. Está assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E se falando de casais, não há opção. Terá de andar junto. Não há briga de uma só pessoa, mas sim o mínimo de duas querendo que o outro concorde com a sua razão. Então tá aí, né? Em Amós nós vemos que não tem como dois andar junto se estiverem em discordância. Ambos têm que estar no consenso, concordando. E na vida de casais, alguém tem que ceder. Sim, na vida de um casal não há como. Então, a Bíblia fala que não tem jeito de se dois estão andando juntos, tem que concordar, a gente não concorda, vamos separar. Não, não existe isso, né? Alguém vai ter que ceder. Nós vamos ver logo quem é que cede. O mais sábio, com certeza, é o que vai ceder. Na nossa concepção de mundo, né? Não, quem cede é aquele que vai até o fim para fazer ser vencido, né? Vai vencer. Não. Quem cede para evitar o problema, a encrenca, a briga, a discórdia, este é o sábio. Está lá em Provérbios, né? Capítulo 10, versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então veja, o sábio, ele sabe muito bem que não convém falar demais. O sábio, ele tranca sua boca, né? Não seria mais ou menos assim, não seremos hipócritas, né? Devemos deixar isto bem a outra pessoa entender. Olha, eu acho melhor
dizer para você que você está certo. Tudo bem, vamos acabar com a conversa aqui, né? Mas a pessoa deixa claro que, bom, eu não concordo, mas eu vou me ceder, eu vou dar por vencido com você. Por quê? Vamos acabar a discussão, vamos mudar de assunto, vamos sair daqui e eu vou sair para que não tenha prosseguimento nessa discussão. É sempre assim. Nós devemos entender que, enquanto um querer mostrar para o outro e vice-versa de que estão com a razão, e se nós formos olhar bem numa briga, ambos têm razão e ambos também não têm razão, né? Só que cada qual, obviamente, vê e enxerga conforme a sua verdade. Mas a verdade bíblica é que no muito falar, muito se peca. Por quê? Você vai ofender e você vai falar coisas que não deve. Então, o ideal é, ao invés de se falar demais, fala-se o estritamente necessário, né? Para que não tenha agressão. Se por um acaso não for possível, é melhor parar a conversa. Retoma a conversa numa outra hora. Quem não sabe, por exemplo, que não é bom se tomar decisões de forma precipitada ou de cabeça quente? E no auge do nervoso, então? Muito menos. Então, esse casal, por exemplo, estando um ou ambos nervosos, não é conveniente conversar naquele momento. Tem que se esperar se acalmar tudo para retomar a conversa. Ou, às vezes, até retome a conversa 2, 3, 4, 5 vezes. Mas é assim, até que tudo seja restabelecido e haja um mútuo acordo. E mútuo acordo é alguém vai ceder, ou os dois vão ceder, cada um vai ceder um pouco. É assim que é feito um relacionamento. Não é feito de uma forma contrária. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Muitas vezes nós pegamos esse versículo e acabamos colocando ele somente no contexto de igreja, não é mesmo? Ou de relacionamentos, qualquer relacionamento, menos o conjugal. Não, isso também tem que ser restabelecido dentro da casa. Tudo que for dito ou falado, nós temos que buscar, de todas as formas, seja falando ou agindo, manter a paz. E temos que buscar a edificação. Eu uso falar assim que, o que eu descobri na palavra? O casal, ele casa-se duas pessoas diferentes, com certeza. Né? Não há como, é lógico que nós vamos buscar as melhores afinidades. Uma pessoa, por exemplo, que tem como seu objetivo de vida, não é uma pessoa que gosta muito, por exemplo, de passear, ela está correndo um grande risco de se frustrar se ela se casar com uma pessoa que é super caseira, não é mesmo? Então, para isso que tem um relacionamento anterior ao casamento, que é para se conhecer. Por isso que o Senhor avisa sobre o erro da fornicação. Para que a pessoa, primeira coisa, não é só por causa de uma gravidez indevida, mas sim também para que a paixão não possa atrapalhar a sua visão, a sua percepção, a sua audição de conhecer o outro. Né? Se você vai ficando tendo uma relação sexual, a coisa vai ficando mais carnal e você não vai poder conhecer o outro. Você vai acabar se enganando a si mesmo e vai acabar aí realizando um casamento que depois não vai demorar muito tempo. Vai ver que fez uma escolha não adequada, né? E aí vai ter que aprender a amar a pessoa a si mesmo. Então é complicado. Então nós temos que buscar no relacionamento, seja você que já escolheu bastante ou vai escolher, ou seja, você que já está neste relacionamento, tem que buscar manter a paz. Nem que para isso alguém tenha que se anular. Eu posso falar, como eu digo, todos os programas são de minhas experiências próprias, eu digo que eu sou uma pessoa que eu anulei várias coisas da minha vida para manter o meu relacionamento, sim. Né? Isso causa, sim, com uma certa idade, como eu estou agora, com 50 anos, um pouco de frustração em algumas coisas? Sim, causa sim. Mas nós temos que aprender, eu sou obrigada a aprender a administrar isso mesmo, porque a separação não está em cogitação, né? Eu tenho que amar o outro como ele é, obviamente, se ele não há como mudar, se ele não, a estrutura dele é desta forma,
né? Eu tinha que ter visto isso antes do casamento. Mas por que eu não vi antes do casamento? Eu não conhecia a palavra, né? Aí que acontece para você manter a paz. Tem que manter a paz nesse relacionamento. Não pode viver um tiro de guerra. Tem que manter a paz, tem que buscar a edificação dos dois da melhor forma possível. Nem que para isso alguém tenha que se sacrificar. E é onde eu coloco aqui pela própria palavra, né? Quem vai se sacrificar mais? Quem vai se anular mais? Quem vai renunciar mais? Aquela pessoa que tem o melhor entendimento, né? É o preço que se paga, né? Todos nós pagamos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se o Senhor deu muito entendimento, Ele irá cobrar isto. Espera uma postura diferente. Eu gosto de ver que às vezes, vamos falar um pouquinho do casamento, às vezes o crente, ele fala, nossa, mas todo mundo cobra só de mim. Só porque eu sou crente eu não posso errar. Exatamente, se espera, se subentende que se somos crentes e se subentende que conhecemos a palavra, se subentende que nós sim não devemos errar. Né? É lógico que nós somos humanos e falhamos, mas sim, espera-se o outro que está nos observando, as testemunhas de fora que estão nos vendo, espera que nós não erramos. Realmente, este é a quem muito é dado, muito será cobrado. E tá lá. Se para manter a paz num lar, há necessidade de um mais sábio que consegue conter a língua, se calar. Exatamente. Não há como evitar uma briga, né? Eu vou evitar uma briga, ok. Mas eu não paro de retrucar. Eu não paro de alfinetar. Eu não paro de expor a minha ideia. Eu gosto até de usar a frase da seguinte forma. Eu descobri que entre eu ter razão e entre eu ter paz e felicidade, eu escolhi ter a paz e a felicidade. Então eu deixei de querer mostrar que eu tenho razão de lado. E isso estamos trazendo aqui para o casamento, mas eu não faço isso somente no casamento não, viu? Também faço isso dentro da minha congregação, dentro da minha igreja. Muitas vezes eu não concordo com algumas coisas, mas eu me calo. Eu não tenho que fazer as pessoas aceitar o que eu acho que é certo para mim. Isto sim é que nós temos que buscar manter a paz. Viver em sociedade é isto. E se espera que nós sejamos pacificadores, mansos. E a começar dentro de casa, no casamento, no relacionamento. Aquele que está mais próximo é aquele que a nós devemos já começar a agir assim. Não adianta nada, é muito fácil lá fora, né? Lá fora até que eu posso, não, tô aqui na igreja, tô aqui no meu comércio, não concordo muito, mas tudo bem. Mas e quando isso é uma cobrança muito maior dentro da sua própria casa? É aí que você vai exercitar e mostrar realmente que você é uma pessoa que nasceu de novo e está sendo um embaixador de Cristo, está sabendo manejar a espada da verdade de forma que não seja envergonhado. É isso que a palavra traz para nós, não é mesmo? E tá lá. Se para manter a paz, né, num lar, repetindo, há necessidade de um mais sábio que consegue conter a língua, se calar. E como é difícil conter a língua, não é mesmo? Provérbios 23:9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Dura palavra isso, não é mesmo? Então veja, muitas vezes nós achamos, né? Estamos falando para a pessoa que infelizmente ela não dá ouvidos. Tem pessoas, e muitas vezes isso acontece em relacionamentos, em casa, em que, infelizmente, uma das partes não sabe ouvir. É como se fosse assim, por que as brigas acontecem? E por que a voz se eleva, né? Alguém acaba se elevando a voz. Porque a hora que um fala, o outro não espera, né? Às vezes, terminar a frase. Às vezes você nem completou a frase, a pessoa nem sabe o que você ainda vai finalizar no seu raciocínio, né? O que quer dizer a sua frase por completo, e a pessoa já está respondendo, já está falando por cima da sua fala. E isto é que acaba ocorrendo as brigas. E aonde vai se acalorando e as vozes vão se exaltando, porque um quer fazer ser ouvido pelo outro. Olha a situação.
Sendo que o mais fácil é, bom, se eu falo, se você não permite eu falar, eu terminar de falar tudo que eu tenho que falar, se a cada 3 palavras você me corta o raciocínio, você me corta o que eu estou falando, você já vem com as suas desculpas, então esta conversa não existe diálogo, isso está sendo um monólogo. Porque ninguém está ouvindo nada de ninguém. Diálogo é quando um fala, o outro escuta. Ele raciocina no que ele escutou de você para poder tirar agora as conclusões dele e ele vai passar para você as conclusões dele. E assim vai se chegando ao mútuo acordo. Mas e quando isso não acontece? E quando isso não existe? E pode ter certeza. Eu acredito que a cada 100 casais, se tiver um que é o contrário, é muito. Porque são pessoas diferentes e quando nós casamos sem estar pautados em Cristo, nós vamos por outras situações, por outros aspectos para nos casar. Nós vamos pela aparência, né? Nós não buscamos, ou muitas vezes vamos pela paixão, já nos entregamos à pessoa. Isso quando às vezes ainda não acontece de gerar isso uma gravidez, aí acaba tendo que casar, né? Olha a situação, né? Sem antes primeiramente, de cabeça fria e lúcida, procurar conhecer outra pessoa e deixar ser conhecida também, né? Porque ambos os dois têm que estar em acordo. Mas e quando esse casamento? É este o assunto daqui. E quando esse casamento foi realizado sem fazer essas observâncias, como foi o meu caso, por exemplo? Porque eu não conhecia a palavra, conhecia o mundo. Ah, achei a metade da minha laranja. Ah, achei a tampa da minha panela. Pois é, não demora muito, essa panela começa a ficar com a tampa trincada, não é mesmo? Por quê? Infelizmente, é tanta erupção, né? Tanto vapor, tanta borbulhada, a água começa a borbulhar tanto que até trinca a tampa, né? Então é complicado. Então, e quando nós não fizermos como é o conselho de Deus para nós, né? É aconselhável, então, infelizmente, se calar sem buscar um acordo, ou seja, se renunciar, né? Acaba se renunciando em prol da paz. É cristão? Sinto informar, alguém vai ter que fazer isto em prol de ambos, né? Quem sabe a sua, como diz a palavra, né? A mulher, ela ganha o seu marido calada, com o seu bom procedimento. Olha que beleza. É sábio que o Senhor fala, né? E não adianta você jogar as suas palavras para quem não quer ouvir, né? Isto, como nós vimos agora mesmo em Provérbios, isto é tolice, né? Está lá. Já conversou com alguém que quanto mais se fala, pior fica? Assim é a briga de um casal, infelizmente. E continuando, Provérbios 29:11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Exatamente isso. Isso que eu tô falando, que é se anular, né? O tolo, aquela pessoa que infelizmente, né, ainda não conseguiu dominar as suas emoções ou filtrar o que sai da sua boca, né? É uma pessoa que fala abruptamente, fala o que vem na telha, né? Sem analisar as consequências de suas palavras, faz e age sem analisar as consequências de suas atitudes. Às vezes você tem um cônjuge, ou homem, ou seu marido, ou sua esposa, que é deste jeito. O que fazer então? Bom, a mulher sábia edifica o seu lar, né? Aqui eu tô falando mais para mulheres. Então, se for sábio, vai encobrir e reprimir. Para quê? Para que não tenha mais briga. É isso mesmo. Ah, Rose, mas não é justo. Então eu tenho agora que sempre eu que tenho que ceder. Bom, você quer uma coroa lá no céu? Você começou esse casamento errado? Então você vai ter que fazer isso. Ai, Rose, mas é muito frustrante. Concordo, também acho, viu? Eu também entendo que é frustrante. Mas é como se diz assim, eu já falei aqui sobre um casamento onde falei, casei errado, errei, né? Então eu gosto de falar assim, você casou errado? Casou errado, agora você vê como é que você chupa essa manga, né? Não tem outro jeito. Vai ter, porque até que a morte separe e não há, como se diz, barganha com Deus, né? Então, vai ter que ser assim, tudo em prol de manter a paz e manter a paz no lar. Nós devemos entender, mesmo se os filhos já se casaram, nós devemos entender que se a casa não estiver em paz,
Infelizmente, né? Essa desarmonia, essa desavença, esse desequilíbrio emocional vai atingir aos filhos. Não convém que seja assim, não é mesmo? Convém renunciarmos em prol da paz do lar inteiro e principalmente da vida saudável de filhos e netos. Eu posso dizer, por exemplo, já pensou? Aqui na minha casa, eu e meu marido, nós dois não arreda pé. Ele fala, eu retruco, ele fala, não importa quem tá perto, isso e aquilo, e os netos vendo. Que lindo, que maravilhoso, né? Não convém que sejamos assim. Aí você pode falar assim, ah, Rose, de certo, você não sabe como é que é ficar brigando quando uma pessoa, você não tem orgulho. Não, eu sei, é difícil. E pode ter certeza, os humores se exaltam de tal forma que pode chegar em situações drásticas. Como eu, por exemplo, como eu uso falar aqui, que era uma pessoa que eu não tinha muito controle emocional, e aí o meu esposo falava coisas que me ofendiam, me magoavam, ou coisas que eram bem desconexas com a nossa realidade, me desrespeitando. O que acontecia? Aonde dava as agressões, né? Eu dava o primeiro tapa, ele vinha batendo e dando os murros, e aí ia aí por diante. Depois vinha as tentativas de suicídio, ele tentando. É complicado. Então, convém que tentamos manter sempre a paz. Sempre a paz. Rose, é difícil? Se você realmente não fez uma escolha acertada antes de se casar, se você não teve tempo hábil e raciocínio sem nenhum interfúgio que pudesse te atrapalhar de poder fazer esse relacionamento, chegar ao ato do casamento, infelizmente, é um preço que depois vai se pagar para o resto da vida. As duas coisas mais importantes que um homem e uma mulher, né, homem, espécie, as duas coisas mais importantes que o homem tem para escolher na sua vida. Duas decisões importantes. Nascer de novo, que é escolher a Jesus Cristo, e o seu casamento, que é até que a morte nos separe. E muitas vezes isso leva uma vida inteira, não é mesmo? Então, que em nome de Jesus nós possamos sim, e se fizermos isto errado, que em nome de Jesus possamos aí corrigir, né, este erro, sendo sábios, buscando do Espírito Santo, paciência, né? Mansidão, domínio próprio. Isso são coisas que não vêm, por exemplo, da Rose, vem do Espírito Santo. Então também não virá de você, virá do Espírito Santo de Deus. E está lá, né, para nós, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 1 e o 2, está assim. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, eu quero salientar aqui, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Eu já cheguei até a citar isso aqui, não é mesmo? Então veja, não adianta nada ser uma mulher rixosa reclamando de tudo. É verdade. Se eu fosse todos os dias, ou todos os momentos, ou uma vez por mês, reclamar para o meu marido daquilo que eu almejava e falava assim, olha, eu me decepcionei, né? Eu esperava isto de você e você me decepcionou. A minha expectativa, esse é que é o grande problema, né? Nós casamos com pessoas que são completamente antagônicas a nós, antagônicas em questão de criação. Se nós formos ler a Bíblia realmente, nós vamos ver lá, por exemplo, que o povo de Israel não podia casar com pessoas estrangeiras. Isso era um zelo de Deus para que eles não fossem para a tradição dos povos que os rodeavam. Para eles se manterem na sua tradição, se manterem na tradição de Jeová, na tradição do Deus de Israel. Também era aconselhável, ou melhor, era bem claro isso, que não poderia uma tribo, o homem buscar mulher de outra tribo. Teria que ser da mesma tribo dele. Primeiro por questões de herança, para que a herança não fosse perdida das tribos, se mantessem, e também por questão de cultura. Questão de cultura, de tradição, de forma, como se diz, de mais proximidade, da forma com que são criados, né? Então é como se fosse assim, já pensou uma pessoa que é de um lar onde os pais eram médicos? Então são pais que sempre almejaram e sempre promoveram o estudo.
automaticamente, já viu já, quando na família tem, os pais são médicos, os filhos inevitavelmente vão ser filhos que vão estudar bastante. E muitas vezes pode até não escolher medicina, mas vai escolher odonto, vai realmente ter uma profissão na vida. Aí essa pessoa resolve casar com uma pessoa que mal fez a 8ª série, né? Obviamente, a cultura dela, a amplitude de vida na mente dela é muito diferente da vida da pessoa que estudou medicina. Aí a pessoa que estudou medicina, ela almeja com o seu trabalho, ela almeja, ela tem uma outra estrutura de comportamento, ela almeja, por exemplo, comprar um carro 0 quilômetro, ela almeja ter um sítio para as suas férias, mas automaticamente também é uma vida também muito agitada, é uma vida em que o turno, o trabalho dela é muito extenso. Aí casa com uma pessoa que não aprendeu a considerar isso, logo vai dar problema, vai ter problema nesse relacionamento. Por quê? Não bate. A outra vai achar, não, mas para que trabalhar desse tanto? Não precisa de comprar um sítio. Os objetivos, a cultura, a tradição, é tudo conforme, como se diz, tudo o contrário. Vai ter grandes problemas. E como esses filhos vão ser criados? Eles vão ser criados na tradição do pai ou na tradição da mãe? Né? Vai estudar ou não estudar? Vai acontecer igualzinho aconteceu aqui em casa. Eu gostava de estudo e eu falava assim para os meus filhos, é para estudar. Incentivava o estudo. O meu marido, que não gostava de estudo, e falava, bobeira isso, não precisa de estudar não. Eu tô aí, eu trabalho, tem mercado, trabalho. Aí é que tá. Aí às vezes quando vai descobrir, é lógico que se ele não estudou, uma hora ele ia descobrir que ele estava errado. Mas isso é uma coisa particular dele. Mas e daí? E o tanto de transtorno que isso gera? Então, eu estou pondo um detalhe para nós entendermos. Mas e quando eu casei? Nós casamos e não observamos isso porque não conhecíamos as Escrituras. Vai ter que ter renúncia. Não tem outro jeito. E apenas pelo nosso procedimento casto e correto é que nós podemos manter a paz dentro desta casa. Não há outra forma, né? Nós temos que observar. Às vezes a pessoa vai se casar, casa com uma pessoa que é viúva, né? Vou falar viúva porque se for uma pessoa que já tem, que não é viúva ainda, você não tem nem que casar com ela, né? Porque aí você vai virar adúltero e adúltera. Mas vamos supor que é viúvo. É viúvo e tem 2 filhos ainda adolescentes. É. Aí você, ele é a tampa da minha panela. Uhum. Você já parou para pensar que você vai ter que assumir essas 2 crianças? Não adianta você querer colocar dentro da sua casa e falar assim, olha, eu tenho com você a ver com você. Com seus filhos não tem nada a ver com isso. Isso não existe. Família, ele vai vir junto com os filhos. Não há como ele desfazer o coração dele do compromisso de ser pai. Então, você sim vai ter que ser a mãe dessas crianças. Então, tudo tem que ser pensado. O casamento é uma coisa muito séria e nós não podemos banalizar, né? E temos que fazer de tudo e de tudo mesmo para dar certo. Não tem outro jeito. Vamos lá. Como estamos falando de conflitos entre casais, é sábia a mulher que evita a discussão, pois na sabedoria de seu silêncio ganhará a batalha sem falar. O homem ficará incomodado em ver que provoca e nada ocorre. Isto eu falo de conhecimento de causa. O outro às vezes pode te provocar a briga. Não retruque. Uma palavra branda acalma o furor. E uma língua calada, melhor ainda. Então, com o seu procedimento, porque se o outro fala muito, logo, logo ele vai começar a se envergonhar e começar a perceber que ele fala demais. Agora, se ele fala, e eu também falo, ele fala, eu falo, ele fala, eu falo, não tem como eu falar para ele que ele fala demais. Eu estou correspondendo.
Então, convém que nós falemos pouco. Acabamos de ver aqui, né, que na abundância de falar, há abundância de transgressões. E nós temos, eu não pus aqui, ainda temos ainda Jesus ainda falando e deixando bem claro que o que contamina o homem, espécie, né, o que contamina o homem é o que sai pela boca. Então, quer dizer, imagina o tamanho da contaminação, né? Se essa contaminação fosse vírus e bactérias, quando os dois estão brigando, imagina tanto de vírus e bactérias que estão transferindo para lá e para cá, né? Se o que sai da boca é o que contamina o homem, imagina no calor de uma briga entre um casal, o tanto que os dois ficam contaminados. Aí depois, passa-se os anos, esse casal está mais parecendo um inimigo dentro de casa do que dois companheiros, e não se sabe o porquê. Infelizmente, é isso que tem acontecido com os relacionamentos. E finalizando, quase finalizando aqui, Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Logicamente que quase todos os trabalhos aqui sobre casamento, eu estou trazendo isso, né? Casou, não tem opção. Não adianta falar que vai separar. Não vai, não. Não pode. Deus não dá legalidade para isso. Lá no blog, tá? Se você digitar www.rosimarigomes.net.br, você vai, anota aí, rosimarigomes.net.br. Você vai cair no meu blog. Lá no meu blog você vai ver umas páginas e tem vários assuntos, batismo, aprendizado sobre Bíblia, um monte de coisa. E um dos assuntos que está lá eu falo sobre divórcio, tá? Sobre posso casar de novo? Posso divorciar? Como é que é o esquema? E lá está muito bem explicado o versículo, inclusive falando até de Mateus 19, aquela parte que causa tanto problema, né? Entre o meio evangélico até, dando legalidade para recasamento. E eu explico sobre isso a questão da língua portuguesa, onde temos as pontuações, aonde explica claramente que Deus não dá legalidade para segundo casamento, não. Então, tá casado? Que em nome de Jesus, a nossa vida casta, o nosso bom procedimento, a nossa renúncia, né? Exatamente, as nossas percas possam não gerar ganhos para nós, para a vida eterna, mas também possa levar ao outro a santificação. Exatamente. Que a nossa vida possa ser tão correta diante de Deus, e é lógico que só mediante o Espírito Santo e o conhecimento da palavra, para que eu possa santificar o meu marido, né? Aí não adianta nada, já pensou? Eu posso ganhar o mundo todo, um monte de gente para Jesus, né? Mas às vezes você não sabe ser sábia para ganhar seu próprio marido. Adiantou o quê? Começa-se dos de casa, dos que estão mais próximos, porque senão você está negando a sua fé. Isso também é bíblico, não é mesmo? E está lá uma parte minha que eu mesma coloquei. Aí você pode pensar, mas nós dois não nos combinamos. Com certeza, não duvido que sofra. Porém, se separar não é uma opção, busque se fortalecer os conselhos do Senhor. O siga. Você pode ter feito uma péssima escolha lá atrás, mas somente o Senhor poderá resolver este problema para você. Suporte como se fosse uma prova e se permita sair vitoriosa dela. Exatamente. Vitoriosa em Cristo, né? Se permita, né? Peça ajuda do alto para que o Senhor lhe dê o domínio próprio, o controle. Nós, mulheres, somos muito emocionais, é verdade, né? Mas é um preço que, às vezes, devido a uma escolha errada, teremos que pagar. Vamos ter que aprender em Cristo a dominar o emocional. Quem sabe isso também Deus não permitiu, Ele não provocou, tá? Mas Ele permitiu justamente para amadurecer você. Né? Quem sabe ele tem um grande projeto na sua vida para poder te amadurecer a tal ponto de que você possa dominar, refrear tanto a língua quanto as suas emoções. Exatamente. Aonde nós somos fracos é que nós nos tornamos fortes no poder de Deus. Então isso não é impossível. Em Jesus Cristo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus.
principalmente transformar o nosso interior e conseguir fazer de um casamento que a olhos humanos, em todas as estruturas, né? Tradição, questão de ensino, questão de cultura, passada de pai para filho, tudo nesse casal leva-nos a acreditar que não tem como este casamento dar certo. Em Jesus, pelo trabalho do Espírito Santo, dá certo sim, viu? Não vai ser uma tarefa fácil, com certeza. Vai ser uma grande prova, um grande desafio. Mas nós podemos sair vitoriosas. Bom, antes de eu finalizar e ler aqui quem participou, quem deu aqui um olá para mim, que aqui eu no Papo Reto vou fazer isso também, vamos orar e eu vou entregar o seu casamento, o seu relacionamento no altar de Deus. Pai, tu és grande, tu és poderoso, Pai, e não há outro além de ti. O Senhor, Pai, pode todas as coisas, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Muitas vezes nós até, com certeza, subestimamos o seu poder. Pai, em nome de Jesus, eu não sei as pessoas que estão aqui assistindo, eu não sei as pessoas que passaram por aqui ou irão passar, mas o Senhor sabe, e o Senhor sabe como está o relacionamento desta pessoa. O Senhor sabe o que tem que ser acertado, o que tem que ser corrigido, o que está em acordo, em conformidade com os seus princípios, o que não está. Pai, então, em nome de Jesus, fortaleça essa mulher. Sim, eu vou orar pelas mulheres, Pai. Que elas sejam mulheres sábias, que busquem, meu Senhor, de todas as formas, agradar a Ti, que se permitam ser convencidas pelo Espírito Santo, o seu novo proceder de vida, que elas possam, meu Senhor, serem mulheres prudentes, mulheres virtuosas, mulheres que fazem a diferença, tanto no seu falar, como no seu comportamento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que em nome de Jesus também, logo, logo, ela consiga, meu Senhor, realizar aquilo que o Senhor mesmo coloca no coração dela para suportar, para mudar, ou seja, ser uma pessoa mais quieta. Sim, Pai, que ela possa refrear sua língua, que ela possa, em nome de Jesus, possa controlar o seu emocional, o seu temperamento, como se diz, difícil, que em nome de Jesus Cristo, Pai, ela possa realizar tudo isso e que ela possa tão logo ver os frutos dentro do seu lar. Sim, Pai, frutos de bênção, bênçãos devido à obediência, Pai. Então eu entrego, Pai, esta mulher no seu altar, Pai. Porque assim como o Senhor fez em mim, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer. Não importa onde ela esteja, Pai, norte, sul, leste, oeste, não importa em que estado ou cidade desse país, ou até mesmo de fora, eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor fez em mim, Pai, o Senhor pode fazer nela, Pai. Sim, pode fazer ela ser uma mulher sábia e prudente, e com isto ser admirada, Pai, e ser usada por Ti para ensinar a tantas quantas, sim, o Senhor conceder que venham até ela, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe este casal, abençoe este relacionamento, abençoe esta família, Pai. Blinde ela no poder do Teu Espírito Santo para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, não é mesmo? Deixa eu ver aqui quem é que estava aqui. Sempre são as minhas amiguinhas. A Fátima Paula. Eu acho que a Fátima Paula até já tinha colocado aqui antes de eu entrar no ar. Já mesmo que eu tinha até já respondido para ela. A Miriam Silva, a Bia Sivéria, a Lucilene Santos, exatamente. São aqui duas, por exemplo, que eu vejo pouco, né? E a Bia Sivéria não, Siveira já estava aqui já há mais tempo, tanto é que já é super fã. Mas glórias a Deus, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Como eu falo, né? Aqui a grande maioria depois vê, na verdade, pelas gravações, por causa que a grande maioria ou vai para culto ou vai para missa, né? Mas não importa. O que importa é este conteúdo chegar, sim, no seu coração e fazer a transformação na sua vida. São minhas experiências passadas para vocês. Eu vi a eficácia da palavra de Deus e que seja edificante demais na sua vida. Fique na paz, Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. E semana que vem, né, o Senhor permitindo, estaremos aqui domingo às 18 horas com mais um assunto do Papo Reto Foruma. Fica na paz, Senhor, que o Senhor abençoe o seu lar em nome de Jesus. Tchau.